Uma lâmpada L está ligada a uma bateria B por dois fios, F1 e F2, de mesmo material, de comprimentos iguais e de diâmetros D e 3D, respectivamente, ligado aos terminais da bateria a um voltímetro ideal, M, com resistência interna muito grande, como mostra a figura. Nessas condições, a lâmpada está acesa, tem resistência RL 2 ohms e dissipa uma potência igual a 8 watts. A força eletromotriz da bateria é Fm igual a 9 volts e a resistência do fio F1 é igual a 1,8 ohms. Determine o valor da corrente I em amperes que percorre o fio F1. Ai, que questão difícil. Não. Amor Deus. É muito comum ele ficar fazendo essas besteiras. Ele falava onde que eu tará. Não importa. Tem que se preocupar, o que a gente tem que se preocupar? Com o que o problema pede, na verdade? É. Na letra A, o que ele quer? Corrente I em ampere que percorre o fio 1. Na verdade, ele quer saber quanto que vale a resistência que passa nessa lâmpada, na verdade. Porque o fio está ligado à lâmpada. Corrente. A corrente é o quê? A intensidade de corrente elétrica. E eu tenho aqui uma lâmpada ligada ao fio 1. Concorda comigo? Que tal utilizar essa fórmula? Potência da lâmpada é igual a quanto? Resistência da lâmpada Vezes I ao quadrado. por... Que tal? Não é que é mais simples pensar assim? Potência igual Que foi? a R multiplicado por E ao quadrado. Isso aqui é potência, não? É? Pri. Quanto que é a potência da lâmpada? 8. Quanto que é a resistência da lâmpada? 2. Não, é... Obrigado. Está escrito aqui 2. Senhoras, foco. E esse 1.8? Hã? É verdade, 1.8. Ontem. Resistência do fio F1 é 1.8. A resistência do fio, meninas. Olha, qual a pergunta do problema? Tá bom, desculpa. É válido que vocês perguntaram. Tá? É, porque do fio ele pede a corrente Tá, 1 tá, do Giovana, fio. já elogiei, tá bom. A pergunta do problema é quanto que determine em ampere a corrente que percorre o fio 1. A corrente que percorre o fio 1 é a corrente que atravessa a lâmpada, porque o fio 1 está ligado à lâmpada. Tudo bem? Ficou claro? Portanto, como eu tenho a potência da lâmpada e a resistência da lâmpada, para descobrir a intensidade de corrente elétrica que atravessa o fio 1, basta, portanto, descobrir a intensidade de corrente elétrica que atravessa a lâmpada. Ficou claro o que eu falei? Sim. E por isso eu utilizei essa fórmula, potência igual a R multiplicado por I. Estou falando da lâmpada e, consequentemente, estou falando do meu fio 1, ok? Sim. Isso aqui eu vou utilizar para outra coisa, se preocupa não. Isso aqui vai dar 4, 2. e, portanto, I vai ser igual a quanto? 2 amperes. Olha, depende da intensidade, depende da DDP e depende da intensidade de corrente elétrica. Normalmente da intensidade de corrente elétrica. Quanto maior a intensidade de corrente elétrica, maior o brilho da lâmpada. Mas eu fiz isso uma questão, não deu certo. Depende do contexto dado no problema, tudo bem? Por exemplo, se você tem resistores em paralelos, você tem lâmpadas em paralelos. Se você, no primeiro ramo, tiver 2 lâmpadas e no outro ramo tiver só uma lâmpada, aqui tiver só uma lâmpada vai ter um brilho mais forte. A DDP é a mesma, mas o que muda é a intensidade de corrente elétrica. Porque na que tem apenas uma lâmpada, a intensidade de corrente elétrica vai ser maior e, portanto, o brilho vai ser maior. Tá. Simples. Agora, tá, isso foi a letra A. Letra B, o que ele pede? Potência 2 em watts, dissipada no fio 2. Olha, a potência dissipada no fio 2 depende da resistência do fio 2 multiplicado pela intensidade de corrente elétrica que passa no fio 2. Concorda comigo? Sim ou não? O problema é que nós sabemos quanto que vale essa resistência 2? A resistência do fio 2? Não. Mas eu tenho a resistência do fio 1. Tem como eu descobrir? Como é que eu descubro a resistência do fio 2? Vou fazer uma relação, tá, meninas? Eu vou fazer assim, ó. Resistência do fio 1 é igual a quanto? A ρ... 1,8. Lá, fala. Rola. É igual a ρ multiplicado por... Quanto que vale o comprimento do fio 1? Que ele fala igual a quanto?
vale L. Multiplicado, dividido pela área. Lembra que eu falei, a gente fez até um exercício no começo da aula sobre área com respeito a diâmetro. Como é que ficou? Ficar o quê? É D, né? Vai ficar o Pi d ao quadrado sobre 4. π d ao quadrado sobre... 4. Arrumando isso daqui, esse R1 vai ser igual a quanto? Vou. Pi d ao quadrado. Tudo bem aqui? Sim. Bora escrever o R2 agora? Tu vai achar R2 por aí? Só um minuto.